Olá, meu nome é Lucas. Sou um amigo do canal Mini Teólogo. Estou aqui para contar uma história para vocês. Hoje, vamos falar sobre um dos santos mais importantes da história da Igreja Católica, São Bento. Vamos conhecer sua vida, obra e sua importância para o desenvolvimento e a civilização da Europa e dos povos bárbaros. Então, preparem-se para mergulhar um pouco na história dos santos católicos e na cultura europeia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mini Teólogo e seus amigos. A primeira coisa que se sabe de Bento é que ele nasceu em Núrcia, Itália, no ano 480, depois de Cristo. Alguns autores afirmam que foi no dia 24 de março. A Europa, dos séculos V e VI, foi marcada pela derrocada e queda do Império Romano, e pelo avanço dos povos bárbaros. Estava mergulhada na decadência, na violência, na ignorância e na pobreza. Foi nesse cenário que, por providência de Deus, este menino veio ao mundo. Seus pais, porém, eram ricos e nobres e ele tinha uma irmã gêmea que se chamava Escolástica e que também se tornou uma santa. São Gregório Magno diz que, desde a infância, São Bento possuía um coração maduro. Quando atingiu a idade propícia, precisou deixar a casa paterna. Foi mandado a Roma a fim de completar os seus estudos, porém, quando lá chegou, viu que a cidade e o ambiente acadêmico eram assustadoramente corrompidos. Os alunos eram maus, faziam bullying uns com os outros, e depois das aulas, iam para noitadas em tavernas, onde bebiam, jogavam, brigavam e se entregavam a toda sorte de coisas ainda piores. Em outras palavras, a atmosfera acadêmica da cidade de Roma era corrompida demais para um rapazinho que buscava a santidade. Então, como ele desejava agradar somente a Deus, e queria conformar-se unicamente à vontade de Cristo, decidiu abandonar tudo para se tornar monge, retirando-se para a solidão de um eremitério. Estava com cerca de 20 anos quando resolveu se refugiar numa gruta, onde passou 3 anos em oração e penitência. Lá, sozinho, ele orou a Deus, buscando saber a sua vontade. E, como Deus é galardoador de seus servos, logo, São Bento recebeu dons espirituais de cura, de milagres, de profecias, de conselho, etc. E como uma lâmpada não fica escondida porque deve brilhar para iluminar o mundo, logo ele foi encontrado por um monge, chamado Romano, que lhe deu um hábito, uma vestimenta de monge, e o assistiu dali em diante. Depois vieram um grupo de outros monges e o chamaram para ser o chefe deles. São Bento se recusou a princípio, mas eles insistiram muito, e por fim lá foi São Bento formar o seu primeiro mosteiro, sua primeira comunidade, em Subiaco. São Bento é muito legal. Sua vida é cheia de peripécias. Em Subiaco havia monges malvados que não queriam seguir as regras e planejaram matar o abade Bento, somente porque ele era santo e exigia a santidade. Certa vez, eles colocaram veneno na bebida dele. Mas, quando ele abençoou o vinho, o copo se quebrou e derramou tudo. Logo, ele teve a ciência da parte de Deus, que fora uma tentativa de envenenamento feito por aqueles monges, e saiu daquele mosteiro. Mas, eles não deixavam o santo em paz e iam atrás dele. E, assim, muitos mosteiros foram formados. Vinha gente de toda a parte, sobretudo, os bárbaros vinham até ele para se tornarem monges e viverem conforme a sua regra cristã. Assim, Deus se serviu de São Bento para converter, reeducar, recivilizar toda a Europa, inculta e selvagem daquele tempo, por conta da corrupção e desmoronamento do Império Romano e das invasões bárbaras. Mas foi em Monte Cassino, no ano de 529 d.C., que foi fundada a Ordem de São Bento, que viria a se tornar a mais influente ordem monástica da história da Igreja Católica. Lá, São Bento escreveu sua famosa regra, que estabeleceu as normas para a vida monástica, baseada na oração, no trabalho e na disciplina. A Ordem de São Bento foi fundamental para a preservação do que ainda existia de bom e propagação do conhecimento e da cultura na Europa. Os monges beneditinos se dedicavam à produção de manuscritos, à criação de escolas e à promoção da agricultura e do comércio. Graças a eles, a Europa medieval foi um período de total reordenamento social e intelectual. A Ordem de São Bento teve, também, um papel importante na conversão dos povos bárbaros ao cristianismo. Os monges beneditinos viajavam por toda a Europa, pregando a fé e a moral cristãs.
Eles ajudaram a difundir a mensagem do Evangelho por toda a Europa, contribuindo para a unificação cultural e religiosa do continente devastado, deixando um legado que não se resume ao seu tempo. A Ordem de São Bento teve um impacto duradouro na história e na cultura da Europa e dos outros povos. Os monges beneditinos foram responsáveis pelo desenvolvimento da arquitetura românica e gótica, da arte e da música sacra. Além disso, São Bento se tornou um símbolo da perseverança, da disciplina e da busca pela santidade, inspirando gerações de cristãos ao longo dos séculos. Ora elabora era o seu lema, base para a construção de uma sociedade equilibrada e próspera. E assim, encerramos nossa viagem pela vida e obra de São Bento. Um homem que dedicou sua vida à oração, ao trabalho e à disciplina, coisas altamente construtivas, deixando um legado duradouro na história e na cultura humana. A Ordem de São Bento contribuiu para a preservação do conhecimento, para a propagação da fé cristã e para o desenvolvimento da cultura e da arte, primeiramente na Europa, depois, para o resto do mundo. Que possamos, assim como São Bento, buscar a santidade em nossas vidas, através da oração, do trabalho e da disciplina. Mensagem de hoje. Vocês, meus jovens queridos, crianças em idade de frequentar a escola, aproveitem o seu tempo para se dedicarem e progredirem nos estudos. Obedeçam aos seus pais e aos professores. Não fiquem gastando tempo em coisas inúteis. Lembrem-se que o tempo não volta. Se não aprenderem agora, enquanto são crianças e jovens e seus pais lhes dão o sustento, mais tarde, ou seja, quando forem adultos, fica mais difícil porque não terão tempo disponível, pois precisarão trabalhar para ganhar a vida honestamente. Então, gostaram do vídeo? Deixem seu like, seu gostei que muito nos ajuda. Obrigado por assistir o canal Mini Teólogo e até o próximo vídeo.